Oi, eu sou a Débora Lafetá, consultora de imagem e estilo, e eu ajudo mães a se reconectarem consigo mesmas para que elas consigam ter uma relação mais leve com a própria aparência. Eu tava aqui estudando agora, lendo umas revistas, e aí eu resolvi compartilhar com vocês algumas reflexões que me vieram em mente quando eu vi o seguinte título: Comer sem culpa. Eu falei, não, maravilhoso isso, né? Porque praticamente todas as minhas clientes trazem uma questão com relação à alimentação, ao corpo, etc e tal. E aí a reportagem falava se comer sem culpa era comer um doce que era sem açúcar, sem glúten e sem lactose. Eu falei, não. Então, se a gente comer um doce, tipo, foi ali na boulangerie comprar uma bomba de chocolate, ferrou, né? Tem que sentir culpa, porque aquele negócio ali é super calórico, super pesado, super de verdade, né? Primeiro eu fiquei pensando, né? Muitas de nós mulheres passamos boa parte da nossa vida preocupadas com o que a gente vai comer, com caloria, com quantidade de açúcar, com quantidade de gordura, porque aquilo vai se refletir no nosso corpo depois, né? Porque excesso de açúcar faz a gente envelhecer mais, causa celulite, causa estria. E aí, o tanto que essa relação, às vezes, adoece a forma como a gente lida com a comida e daí com a nossa saúde, né? Eu lembrei de mim, na época que eu dançava balé, que eu era uma criança bem gordinha, eu comecei a dançar balé muito pequena, e aí eu sofria tanta pressão pra emagrecer, tanta pressão, que sempre perto da apresentação, sabe, falavam quem tem que emagrecer, fulano, ciclano e beltrano, eu tava sempre no hall. E aí teve um ano que eu falei, não vou estar mais no hall. E aí eu entrei numa coisa de anorexia mesmo, de abrir mão de tudo praticamente, pra emagrecer e não tá mais fora do corpo de baile, sabe? Fora do grupo, não deixar de pertencer àquele grupo de bailarinas bem-sucedidas, porque eu queria estar ali também, né? Eu não queria ser o ponto fora da curva. E o tanto que foi sofrido estar nesse lugar, sabe? Me cobrar esse tipo de coisa. O quanto eu abri mão, muitas vezes, de conviver socialmente, de fazer coisas que eu gostava, de experimentar coisas que eu gostava, porque eu não queria engordar. Porque se eu engordasse, eu não pertenceria mais àquele grupo que era o meu grupo de convívio desde pequenininha. E isso me levou pra terapia, me levou pra um monte de lugar, né? E aí eu fiquei pensando nas minhas clientes, em mim, né? Fiquei pensando em você que tá aí do outro lado, no tanto que muitas vezes a gente tem essa ideia de que a gente é livre, né? A mulher é livre, a mulher pode comer sem culpa, pode ser o que ela quiser, quem ela quiser. Mas na verdade, isso é uma coisa tão disfarçada, prega-se uma ideia de que a gente tem a liberdade de ser o que a gente quiser, né? Mas desde que a gente seja o que se espera da gente. Então, quando a gente pega essas revistas e vê um coma sem culpa, mas como uma coisa que não tem nada, né, que às vezes nem gostoso é tipo assim, putz, será que eu não posso comer um sorvete de verdade sem culpa? Será que eu não posso comer um bolo sem culpa? Tudo isso pra quê? Pra gente se encaixar num padrão de beleza que nem brasileiro é, sabe? A gente busca uma ilusão de uma beleza que ela vem da Europa, só pra começar, que são os nossos colonizadores, né? Então, você ser magra, você ser alta, você ser... Isso não é o padrão da brasileira, né? A brasileira tem ascendência em maior parte indígena, africana, que é um corpo mais curvilíneo, é um corpo mais forte, né? E aí a gente começa a buscar uma coisa tão inatingível que a gente não se enxerga, sabe assim? A gente se olha no espelho e a gente só enxerga aquilo que a gente não tem, ao invés de enxergar aquilo que a gente tem. E aí a gente entra num adoecimento de uma busca incessante por um corpo que não é nosso e que nunca vai ser, sabe? Eu fico trazendo essas reflexões com as minhas clientes e a gente conversando, né? Uma coisa que me dói muito é que muitas vezes a gente vê na própria consultoria de imagem uma ilusão de que a gente tem que transformar todo o corpo em ampulheta. Porque a ampulheta é aquela coisa muito simétricazinha, né? Então a gente tem que disfarçar aquilo que tá de mais, aumentar aquilo que tá de menos. E aí eu me lembro de uma cliente super querida que tem um quadril largo e que ela trouxe pra mim, assim, quando ela me procurou, ela tava numa fase de super autoconhecimento, assim, em várias áreas da vida. Ela tinha acabado de ser mãe e ela amava o quadril largo dela. Ela tinha um quadril largo e ela amava, ela tem um quadril largo e ela sempre amou esse quadril largo dela, né? Ela sempre achou isso sensual, feminino. E a gente trabalhou com destacar o que já é destacado no corpo dela, porque aquela é ela,
sabe? E a verdade é que se a gente não transgredir essas ideias malucas, a gente cai nesse adoecimento em que a gente vai se perder e vai cada vez ser mais vítima de um patriarcado, de uma ditadura da beleza que faz a gente acreditar que é livre, mas na verdade aprisiona a gente. Ó, a mulher pode ter o corpo que ela quiser, só não é magra a mulher que não quer, né? Porque você pode contratar um personal trainer, você pode fazer dietas malucas, você pode fazer jejuns malucos, você pode fazer cirurgia bariátrica, você pode fazer lipoaspiração e acabar morta, como aconteceu com uma modelo recentemente. E a gente, não sei se você viu aí o áudio do médico que operou ela, uma coisa horrorosa, tipo assim, a culpa é dela, entendeu? Eu avisei. A gente é tão assim, objetificada, sabe? Que se a gente não for contra isso, se a gente não romper com esses padrões, a gente nunca vai se conhecer de verdade. E aí a gente nunca vai se sentir feliz e satisfeita com quem a gente é. Eu não tô falando que é possível ser completamente feliz com o próprio corpo, sabe? 100% feliz com qualquer coisa na vida da gente, porque nós somos seres incompletos. Eu acredito que a gente esteja aqui para uma evolução, né, em vários sentidos, e nós somos seres desejantes, então sempre vai ter alguma coisa que a gente queira ajustar. Quando eu trouxe para você essa história da minha anorexia, por exemplo, meus seios não desenvolveram, eu tava na fase da adolescência, então eu praticamente não tinha seio. E isso foi uma frustração muito grande pra mim, porque eu vi as minhas amigas que não dançavam desenvolvendo seios e tudo, e os meus muito pequenos, eu me sentia mal por causa disso. Eu juntei um dinheiro meu e fui fazer minha cirurgia de mamoplastia para colocar a prótese de silicone super novinha. Eu paguei tudo, porque os meus pais achavam assim que não precisava daquilo, enfim. Mas pra mim foi importante, me trouxe autoestima. Eu quis manter os seios pequenos pra ser proporcional a mim, porque eu sou muito pequenininha, não quis fazer uma coisa muito grande, né? Eu queria que parecesse natural, mas isso vai do meu estilo pessoal e aí vai do de cada uma. Mas, entende? Tipo, eu percebi que eu tava doente, que eu tinha passado por um processo de adoecimento, de anorexia, etc e tal. Mas eu tinha ainda, e aí com essa consciência, eu aceitei o meu corpo, né? Eu engordei, hoje eu tenho 12 quilos a mais, há muito tempo eu tenho 12 quilos a mais. Eu não tenho muita facilidade para ganhar peso, então, desde que eu tratei essa questão da anorexia, eu me mantive com esse peso. Mas também não vou dizer que é uma coisa leve e tranquila, porque não é. Quem já passou aí por algum distúrbio alimentar, por algum distúrbio de imagem, sabe que é uma coisa que você tem que ficar de olho para a vida inteira, para você não voltar para aquele lugar de que você não pode comer, de que você, sabe, sobrou uma gordurinha, a calça apertou um pouquinho, tá ruim, tá errado, né? As pessoas trazem essa coisa de, o meu corpo depois do parto não voltou ainda, ele precisa voltar, ele precisa, gente, meu corpo hoje não é o mesmo corpo que vai ser amanhã, sabe? Mas a gente se cobra isso, né? A sociedade cobra isso, sabe aquela coisa de, fulana teve filho, mas ela matronou, viu? Nossa, não se cuida mais, não tá gordinha, ficou com aquela barriguinha, tá não sei o quê. Será que a gente tá sendo justa quando a gente fala isso das outras mulheres, sabe? Então, vamos tentar pensar no quão aprisionadas nós somos e como que a gente pode se libertar dessa prisão, né? Um exercício que às vezes eu faço com algumas clientes e que eu acho que é um exercício muito legal, assim, pra gente começar a se olhar e a acolher, né, o nosso corpo, fechar os olhos, sabe? Eu falo pra elas, se você quiser fazer aí, faça também. Fechar os olhos. Imagina que você tá numa praia de nudismo e que só tem você naquela praia. Você pode tomar seu sol nua, entrar no mar nua, só tem você, ninguém tá te vendo, ninguém tá te olhando, você tem certeza disso, tá? Se coloca nesse lugar e me diz como é que você se sente. Ó, anota aí pra você se sente livre, você se sente feliz, você se sente plena? E aí, anota, pensa nesses sentimentos e depois fecha os olhos de novo. Imagina que você tá nessa mesma praia de nudismo lá, só que a praia tá cheia de gente. É alto verão, você tá, sei lá, em Saint-Tropez, tá todo mundo ali. E aí?
A praia é lotada, você tira a sua roupa ou você não tira a sua roupa? O que te traz a liberdade de tirar a sua roupa e assumir o seu corpo e ser feliz com ele? Ou o que te traz a repressão de não tirar a sua roupa? É o olhar do outro, é o julgamento do outro, sabe? É a forma como você se sente perante esse olhar?